Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo e você está no canal do Adolfo Clair. Bom, o Lucas Teodoro Laudino ele falou o seguinte: bom sábado, irmão Adolfo. Rapaz, eu venho estudando bastante a Bíblia faz um tempo. Creio que tenho muitos argumentos para discussões, mas na hora de apresentar minha ideia em público eu travo. Já fui convidado para passar lição na igreja, acredita? Creio que o que venho aprendendo com seus vídeos e outros canais que assisto, como Leandro Quadros, Pastor Luiz Gonçalves, dentre vários outros, eu já teria pelo menos algo para agregar na vida dos outros. Com sua experiência pregando nas igrejas, dando aula, você poderia me ajudar de como desenvolver melhor para mim pregar a palavra? Muito obrigado, paz. Bom, eu acho que eu já falei muita coisa e não vou acabar repetindo, tá, Laudino? Basicamente eu acho que eu estaria repetindo e vou estar repetindo nesse vídeo aqui. Mas assim, primeiro passo para você pregar bem, ter conhecimento. Se você não tem conhecimento, você não vai conseguir pregar bem. Você só vai contar a historinha da carochinha e por aí vai. Mesmo que a pessoa tenha uma boa desenvoltura. O que acontece é que a maior parte das pessoas, elas têm medo de errar em público. Isso é uma coisa bem legal. Isso é uma coisa bem interessante de se observar. A maior parte das pessoas, elas têm medo de errar em público. Elas têm medo de falar uma besteira em público. Elas têm medo de serem falarem alguma coisa e serem excluídas da comunidade pelo aquilo que elas falaram. Isso está alinhado com a coerção social, né? Sabe quando a gente é adolescente ou criança, tá na escola, você levanta a mão, pergunta: professor, eu não entendi. Aí todo mundo aponta o dedo e chama ele de burro, mas ninguém entendeu nada. Só que todo mundo que ficou quietinho, né, quando o tolo fica calado, passa por sábio. Aponta para que lá ele mesmo não entendeu, e deu graças a Deus que o cara perguntou, mas ele mesmo faz questão de apontar pro outro, falando assim: você é burro. Todo mundo tem medo disso. Então isso aí se chama coerção social. Então o que acontece? Devido a esse fator análogo, são poucas pessoas que têm coragem de ir à frente e liderar um grupo de pessoas, porque quando você prega, você está liderando um sistema cultico. Ô louco, você está liderando o sistema cultico. Isso é uma observação técnica, tá, gente? Então é natural que uma pessoa que não tem experiência, quando vá na frente, passar uma lição da escola sabatina, pregar um sermão, tema, não vem as ideias. Isso é natural devido ao nervosismo, devido a esses fatores de ter medo de errar. O fato é, quanto mais preparado você for, mais tranquilo, né? Quanto mais conhecimento sobre o assunto você tiver, melhor, né, que você vai expor. Eu sempre falo para os meus amigos que vão gravar vídeo no YouTube, eu sempre falo para eles assim: olha, sustente aquilo que você vai falar. Se você não consegue sustentar, não fale. Sustente aquilo que você fala. Se você não consegue sustentar, você não fale. Simples assim. Eu tenho alguns amigos que às vezes eles vêm me perguntar alguma coisa: Adolfo, o que você acha disso? Olha, se você consegue sustentar o que você está falando aí, meu irmão, bola pra frente. Eu não sou ninguém para estar julgando você. Só que aquilo, você tem que sustentar aquilo que você fala. Porque você pode até apresentar qualquer coisa, só que quando o questionamento vier, você tem que ter base para responder aquilo que você está falando. Isso eu estou falando YouTube. Um vídeo que daqui sai para o Japão, sai para a França, sai para os Estados Unidos, sai para o Brasil todo. Entendeu? Então, tudo que você falar num púlpito, você tenha como sustentar. Mas esse não foi o foco do que você falou, tá, Laudino? Você falou da minha experiência pregando. Eu não prego muito, cara. Na verdade, eu não sou muito chamado para pregar. Eu sou menos pregador e mais interessado nos estudos do que pregador em si, né? Porque o ser pregador, você tem toda uma desenvoltura, costume homilético, maneira de expor o sermão, né? Eu não, cara. Eu chego no sermão, por exemplo, eu fui pregar sobre Apocalipse 15, Apocalipse 16. Fui chamado para pregar Apocalipse 15, não, Apocalipse 15, 16, 17, Fui chamado para pregar Apocalipse 15, velho, eu comecei o sermão trabalhando a perícope, né, explicando que a Bíblia não foi separada em capítulos nem versículos. Eu trabalhei a palavra mar ali, que ali a palavra mar não se refere a um mar de água, mas sim a um mar de tanque, que era
uma parte do santuário, né? Trabalhei essa explicação, fui dando outras explicações durante o sermão e terminei o sermão sem fazer apelo nenhum, porque o Apocalipse 15 não introduz as pragas, por exemplo, ele é um assunto que ele introduz as 7 pragas, mas ele não fala nada das 7 pragas, né? E aí terminei o sermão, pá, chegou no fim do sermão, chegou um cara e falou: seu sermão tá, mas o que faltou foi um apelo e não sei o que, seu sermão foi mais técnico e não sei o que. Eu falei: mano, é assim que eu prego, vou fazer o quê? Não tem que ficar, mas não sei o que. Ele falou: então nós fazemos o seguinte, próxima vez eu prego, 5 minutos antes eu paro e você faz o apelo, pode ser? Tá entendendo? Então, experiência com sermão não tenho muito não. Passar a lição da escola sabatina eu acho da hora, porque você explica os termos, explica passagens, e isso é bem legal. Fora que também você dá mais espaço para as pessoas interagirem na escola sabatina. Então assim, o que eu digo para você, Lucas, você vai pregar, sustente o que você está falando. Entenda cada palavra do que você está dizendo. Você tem que saber cada palavra que você está utilizando. Se você for usar uma palavra que você não conhece, você pode estar utilizando o significado dela incoerentemente. Igual uma expressão do truco, chama no tento. Eu sempre usei a expressão chama no tento, assim, chama a pessoa ali, chama de perto, né? Eu achava que chamar alguém no tento, devido à expressão do truco, era o cara pede truco, você pede 6, o cara pede 9 e você chamava ele no tento. Eu achava que isso era chamar no tento, era fazer o cara cair mesmo, assim, aceitar o 9, o 6 e tal. E não, na verdade, chamar no tento, na expressão do truque, é quando você vê que o cara tá roubando alguma coisa, você chama ele no tento, né? Pedindo pontos. Eu tive que olhar na internet uma expressão que eu sempre usei de maneira errada. Tá sacando? Então você tem que saber cada palavra que você utiliza, conhecer bem cada palavra que você utiliza, basicamente, e sustentar cada coisa do que você vai dizer. Se você vai travar, não vai travar. Se você vai falar metade daquilo que você sabe sobre o assunto, fica tranquilo. Às vezes você estudou 6 horas, uma semana, 2 meses antes de ir lá pregar e de repente você sente que não passou nem 1%. Isso aí é natural. Isso acontece. Às vezes na hora você vê coisas que você não tinha visto antes, né? Isso é natural do ser humano, né? Basicamente. Vai lá, pega. Entende? Então, a arte de pregar, a arte de passar lição, a arte de você ensinar não é uma coisa que você aprende na escola, é uma coisa que você aprende vivendo. E você vai pegando experiência, como se portar diante de um púlpito, como se portar diante de uma sala de aula. Perde o medo de estar na frente de um público, na frente de uma câmera. Se você pegar vídeos antigos meus, não é que eles são diferentes, mas se você olhar, a minha desenvoltura ela é diferente, né? Apesar que eu não mudei muita coisa não, mas você percebe uma diferença no uso de palavras, um crescimento, uma abordagem, né? Uma melhoria na iluminação. As pessoas elas evoluem, né? Percebe que meus primeiros vídeos eu não tinha estante. Eu não tinha estante, cara. Pega lá meus primeiros vídeos, não tinha estante de livros. Hoje você olha, são 2 estantes quase cheias. São 2 estantes quase cheias. Talvez os próximos vídeos vocês vejam 3 ou 4 estantes aqui. E isso é natural. O ser humano ele é assim, então ele se desenvolve, ele cresce. No sermão é a mesma coisa. Primeiro sermão você vai tremer feito uma vara verde. Segundo sermão você vai ficar preocupado. Quarto sermão, quinto sermão, vai ter sermão que o cara vai falar assim, prega sobre isso. Você vai lá, dá uma batida de olho antes, chega na hora e faz o sermão. Eu particularmente, como que eu monto o sermão? Eu monto só o esqueleto dele, coloco os versos-chave, palavras-chave, informações-chave que eu posso esquecer, deixo ali, na hora eu organizo como eu vou ver que eu vou organizar, simples assim, né? Uma lição de escola sabatina, você estudou lição de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta, de sétima, você adiciona o seu conhecimento ali, interpreta o que você entendeu, às vezes vai ter a ajuda da sala, né? Porque não é só você numa lição de escola sabatina, tem os seus alunos, quem está te ouvindo, eles vão contribuir, às vezes você vai jogar para um caminho totalmente diferente daquilo que você estudou, daquilo que você entendeu, mas isso não importa. O que importa é o caminho para o conhecimento, convite ao conhecimento e descer a lenha, sem dó nem piedade, é isso aí. Então, eu
Eu não te condeno por você ainda se sentir com medo, porque é natural. Porque é natural. Esse medo inicial, ele é natural. Mas com o tempo você vai crescer. Com o tempo você vai crescer. E isso é inquestionável. Com o tempo você vai crescer, né? É igual uma comparação, né? Dizem que mulher feia e muro alto tem uma coisa em comum, só dá medo de trepar a primeira vez. Fala a verdade, quando você vê um muro alto, você não fica com medo? Aí você sobe o muro uma vez, você já não tem tanto medo. Você sobe o muro da outra vez. Você vai subir uma árvore alta, você sobe uma vez, você fica com medo. Você sobe uma segunda vez, você já perde medo. Daqui a pouco você tá andando nos galhos bambu lá e nem tá vendo, né? Questão de mulher feia eu não sei, mano. A mulherada do meu canal vai ficar puta da vida comigo, mas tudo bem. Piada de pedreiro, tá, gente? Então basicamente é isso aí. Sem medo de ser feliz. Beleza, Laudino? É isso que eu tenho para passar para você e para você que acompanha o meu trabalho, né? Não tenha medo. Sustente aquilo que você fala. Conheça cada palavra que você vai utilizar. Não invente de usar palavras que você desconhece, como a expressão que usava no tempo. Conheça cada palavra, né? Sustente cada coisa que você for falar. Por exemplo, eu vi um sermão de um cara onde que ele fala o seguinte, ó, olha que doido. Porque você tem no Apocalipse 13 uma besta com 7 cabeças. Em Apocalipse 17 você tem outra besta com 7 cabeças. Olha a ligação do cara. E aí você tem uma besta montada na besta. Olha só. E no final você tem uma besta em cima da besta que dá 14 cabeças. Eu parei e pensei, esse cara estuda profecia mesmo? Esse cara estuda profecia mesmo? Tem certeza que esse cara estuda profecia mesmo? Porque qualquer um que estude Apocalipse sabe que Apocalipse 13 está falando de certa forma, ele está falando da besta, vai falar de duas bestas, uma besta que sobe do mar e outra besta que sobe da terra. A besta que sobe do mar, né? E você no Apocalipse 17 você tem a mesma besta, porque você tem os mesmos símbolos aplicados. Só que no Apocalipse 17 não é uma besta em cima de outra besta, é uma mulher montada numa besta, porque a besta ela tem a conotação política e mulher vai ter uma conotação religiosa, espiritual. Então quando você tem uma mulher montada numa besta em Apocalipse 17, você tem uma mulher, uma igreja que se sustenta em cima de um poder político. Simples assim. Sem frescura, né? E essa mesma besta de Apocalipse 17 é a besta do Apocalipse 13. Que você volta no Apocalipse 12 e você tem lá também um dragão com 7 cabeças, 10 chifres e por aí vai. Tá entendendo? Então você tem as ligações, as ligações via símbolos. Que não dá pra tirar. Agora, de onde que o cara me tira que Apocalipse 13 é uma besta e Apocalipse 17 é outra? É uma besta quadrada, né? Junta 7 cabeças de uma besta, junta 7 cabeças de outra besta, uma cabeça besta que falou isso. Junta tudo, você tem uma besta de 15 cabeças. Simples assim, entendeu? Então, você tem que ter noção. Abordar. Basicamente é isso aí. Então você tem que ter noção daquilo que você está falando, entendimento daquilo que você está falando, sustentar aquilo que você está falando. Porque imagine, nós aqui do YouTube que estamos falando aqui, eu, por exemplo, eu que falo do YouTube e outras pessoas que falam do YouTube, nós temos que ter a seguinte noção. Querendo ou não, nós somos influenciadores, nós formamos, muitas pessoas tiram suas opiniões, suas conclusões através do nosso vídeo. É uma pena, porque minha ideia é um convite ao conhecimento. Se você vai concordar comigo ou discordar, cara, fico triste com isso. Mas um convite ao conhecimento, tá? Um convite ao conhecimento. Então, muitos aqui nem concordam com o meu ponto de vista de ver as coisas, mas acabam me acompanhando para ter uma visão mais geral, para construir. Então, assim, querendo ou não, nós estamos em contato com outras pessoas. Tudo que a gente apresenta aqui é levado a outras pessoas. Outras pessoas compram a ideia. Agora imagine se eu
levar ou encaminhar alguém aqui para o caminho errado, Deus vai cobrar de mim. A mesma coisa é um pregador que chega lá e prega uma heresia, prega uma besteira, Deus vai cobrar dele. Então você tem que ter isso na mente. Ô louco, aí a partir de agora o cara vai travar. Não. Você tendo essa noção, a noção da sua responsabilidade. Uma vez eu falei isso para outro youtuber. Falei, velho, nós somos formadores de opinião. Um erro seu pode fazer muita gente ir pro inferno, cara. Então cuidado com o que você tá dizendo aí, cuidado com o que você tá afirmando, cuidado com as bases que você tá utilizando, cara. Cuidado, senão você dança, né? Aí o cara parou, pensou um pouco e desde então não tenho mais falado com ele, né? Entende? Então assim, tudo que você for falar, conheça bem as palavras. Sustente aquilo que tenha como sustentar aquilo que você fala, porque qual que é a sustentabilidade que um cara diz que em Apocalipse 3 é uma besta e em Apocalipse 7 é outra? Sendo que o símbolo é o mesmo. Quando você tem a mesma questão simbólica, uma besta com 7 cabeças e 10 chifres, uma besta com 7 cabeças e 10 chifres, tende a ser o mesmo exemplo, né? Fora que o cara fazendo isso ele quebra toda a progressão profética que se tem. Então tenha conhecimento do que você fala, tenha sustentabilidade daquilo que você faz, tenha um entendimento que Deus vai cobrar de você aquilo que você fala de errado. E assim, cara, do resto você não precisa ter medo não. E você vai crescer com o tempo. Simplesmente isso, beleza? Fiquem com Deus, Deus abençoe seus estudos e até o próximo vídeo.